Olá, obrigado, Andreia. Boa tarde a todos. Como a Andreia falou, portanto, nós temos aqui uma pequena apresentação relativamente à inovação produtiva, sobretudo aqui alguns tópicos relacionados com este novo aviso. Não será uma apresentação muito exaustiva, nem com muito detalhe, porque aqui a ideia também é passar os principais insights sobre estes sistemas de incentivos, e nomeadamente sobre este novo aviso, mas já vos dar aqui alguma informação depois poderão também absorver, e depois algumas questões mais específicas também podem depois questionar ou até fazer chegar por e-mail se tiverem essa necessidade. Pronto, como a Andrea já referiu, aqui a estrutura da apresentação será esta, mais uma vez será uma apresentação não muito exaustiva, um, relativamente a esta candidatura de inovação produtiva, portanto, que abriu recentemente. Nós colocamos aqui os principais elementos, resumo deste novo aviso. Portanto, um aviso que já está aberto, que abriu recentemente e que irá estar em aberto até ao final do mês de setembro. Portanto, aqui essa é uma única fase, ao contrário de avisos anteriores em que havia várias fases, aqui é uma única fase que está prevista para o ano 2026. Em termos de dotação orçamental, este valor de cerca de 130 mil milhões de euros é o valor que está previsto para todas as regiões, digamos que são apoiadas neste aviso. Este valor acaba por ser uma redução face aos valores dos avisos anteriores, e, portanto, acaba por ser também uma forma de os projetos que nós vamos candidatar e que as empresas que querem realizar ao abrigo deste aviso, tudo deve ser preparado com a máxima antecedência possível, a maximização aqui de todos os critérios de avaliação, de forma a conseguir-se ter pontuações o mais elevado possíveis para aumentar aqui a probabilidade de aprovação e de ter projetos aprovados e com dotação orçamental. Em termos de investimentos mínimos e máximos elegíveis, portanto, os projetos têm que ter sempre pelo menos 300 mil euros de investimento elegível, e aqui estamos a falar sempre de investimento elegível, não só candidatado, mas também aprovado e executado. Imaginemos que temos um projeto candidatado com 320 mil euros de investimento elegível, mas por alguma razão algum investimento for cortado e ficar abaixo dos 300 mil euros, o projeto automaticamente cai. Portanto, aqui é sempre importante, nas candidaturas a serem submetidas, que haja aqui alguma folga face aos 300 mil euros, de forma a que, se houver aqui alguns cortes, sobretudo alguns investimentos que possam ser mais dúbios, se serão ou não aceitos, a empresa conseguir sempre ficar acima dos 300 mil euros de investimento aprovado. E os projetos deverão ter no máximo 25 milhões de euros de investimento. Depois, em termos de taxas de incentivo, há sempre aqui uma separação naquilo que são os territórios de baixa densidade, que tipicamente são os territórios mais do interior, e os outros territórios, que tipicamente são os territórios mais das zonas litorais. Para um projeto localizado numa região de baixa densidade, o máximo que uma empresa poderá ter de incentivo são 60%, isto já inclui valores bases de taxas de incentivo e aqui algumas majorações. Portanto, o máximo será 60%. No caso dos outros territórios, o valor máximo será de 30%. Obviamente que isto depois também depende da dimensão da empresa, se é uma micro ou pequena empresa ou se é uma média empresa, sendo que aqui estamos a falar sempre de PMEs. Em termos de regiões, as regiões apoiadas são as regiões Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve, portanto, as regiões autónomas estão fora deste aviso. Em termos de tipologias de investimento, isto aqui não há alterações face aos avisos anteriores, portanto, tipicamente tem existido sempre 4 tipologias de investimento, que é a criação de um novo estabelecimento, ao aumento da capacidade de um estabelecimento já existente. Aqui é mais num cenário em que uma empresa quer aumentar a sua capacidade produtiva e, portanto, vai adquirir equipamentos para conseguir ser mais eficiente, mais rápida e aumentar a sua produção. Depois temos a tipologia da diversificação, que é num cenário em que uma empresa já existe, já tem um estabelecimento, mas o foco do investimento do projeto não é aumentar a capacidade daquilo que já faz, mas sim começar a fabricar outro tipo de produtos. E aqui será esta tipologia. A última tipologia, a alteração fundamental, acontece sobretudo quando os investimentos do projeto vão permitir, de uma forma global, àquilo que é o processo produtivo da empresa, introduzir alterações profundas na forma de trabalhar, na forma de produzir, e, portanto, não estamos a falar aqui de investimentos apenas em alguns setores daquilo que é a atividade produtiva da empresa, mas sim algo transversal e algo que traz mudanças, digamos, disruptivas, de certa forma, à forma de produzir aqueles produtos.
Em termos de despesas elegíveis, há aqui uma outra alteração face ao aviso anterior, mas nomeadamente no que diz respeito ao primeiro ponto, que é tudo que sejam investimentos que funcionem com combustíveis fósseis, e eles não são apoiados neste sistema de incentivos que está aberto este aviso até 2026. Isto é, o grosso dos investimentos elegíveis na inovação produtiva gira muito à volta daquilo que são a compra de máquinas e de equipamentos para a produção. Neste caso, o que acontece é que tudo o que sejam máquinas e equipamentos que funcionem a combustíveis fósseis, daqui há algum exemplo, um empilhador a gasóleo, uma caldeira também que funciona a gasóleo, um equipamento que funciona a gás, portanto, tudo que sejam combustíveis fósseis, eles não vão ser apoiados. Portanto, se nós estivermos a pensar adquirir um equipamento como um empilhador a gasóleo, para que ele seja elegível no projeto, terá que ser um empilhador elétrico, por exemplo. Portanto, aqui temos que ter sempre este ponto importante em atenção, que não existia esta exceção, esta restrição no aviso anterior dos combustíveis fósseis. Depois, a compra de licenças, de patentes, aqui muitas vezes temos os projetos, há sempre a necessidade de adquirir equipamento ou softwares informáticos a ser utilizados na produção, portanto, e isso também é importante para a inovação e para a tecnologia que vai ser incorporada no processo produtivo. Depois também temos serviços associados à engenharia, estudos, diagnóstico, tudo o que sejam investimentos que sejam necessários para otimizar os processos produtivos, os serviços de engenharia que muitas vezes são contratados para perceber a melhor forma de integrar os novos equipamentos na empresa e otimizar o layout para ter um processo muito mais fluido. Depois, uma grande novidade face ao aviso anterior e face aos avisos anteriores de uma forma geral, é que neste aviso permite que sejam aceitos os trabalhos preparatórios, como o estudo de viabilidade, os processos de licenciamento e as ações de preparação de terrenos, e esses são custos que antigamente não eram elegíveis e que agora, mesmo que sejam realizados antes da submissão da candidatura, eles são apoiados. Portanto, aqui é uma alteração significativa, porque até agora, qualquer que fosse o investimento realizado antes da candidatura nunca seria apoiado, não poderia acontecer. Neste caso, para estes investimentos específicos, trabalhos preparatórios, eles são aceitos e podem ser realizados antes da data da submissão da candidatura. Depois, o último investimento também que pode ser enquadrável, tem a ver com a construção de raiz do edifício ou obras de remodelação ou de expansão de edifícios já existentes, sendo que aqui esses investimentos têm que ter uma ponderação face ao total do projeto, isto é, no caso da indústria, por exemplo, estes custos não podem representar mais de 35% do valor total do investimento elegível do projeto. No caso do turismo, o valor é superior e anda nos 60%. Agora vou passar ao Diogo Batista, esta parte da apresentação. Relativamente aqui às mudanças face ao aviso anterior, nós destacámos aqui 4 pontos, sendo aqui o primeiro relacionado com as taxas de incentivo, histórico e mais concretamente com as novas gerações. Historicamente, e no vice trás da inovação, existia 4 novas gerações possíveis: a transição climática, que estava relacionada com o investimento e com o projeto, com investimentos relacionados com a transição climática, a indústria 4.0, a criação de emprego qualificado, na medida depois com diferentes condições, e também a capitalização da BME, que basicamente era alcançada através da subtração do incentivo ao investimento elegível, e o que sobrasse tinha que ser financiado através de capitais próprios. Bom, historicamente eram estas 4 majorações. Com este aviso deixa de haver a majoração da indústria 4.0. Portanto, as empresas e os projetos apenas podem ser majoradas em 3: na transição climática, na criação de emprego qualificado e na capitalização PME. Em relação aqui às tipologias de projeto, como o meu colega Diogo anteriormente disse, as 4 tipologias principais mantiveram-se. No entanto, existiu aqui uma alteração na tipologia de aumento da capacidade no estabelecimento existente, que no aviso anterior era apenas necessário cumprir com um aumento de 20% face à capacidade existente, e neste aviso é necessário cumprir com um aumento de pelo menos 25%. Ou seja, houve aqui um aumento de 5%, isto normalmente é aferido através do VVP ou de outra métrica também comparável, mas pronto, tem que haver aqui, aumentou aqui um bocadinho. No entanto, aqui relacionado com o enquadramento dos projetos, e um bocadinho mais ao detalhe técnico, o pré-projeto neste aviso
é considerado o último aviso, o último exercício com IES entregue, à semelhança também das condições da empresa em dificuldade, também é avaliada no ano pré-projeto. Em relação aqui às tipologias de inovação, historicamente, ou nos avisos anteriores, seria possível termos aqui 4 tipologias de inovação: a inovação de produto, processo, marketing e organizacional. No entanto, neste aviso, apenas vamos poder considerar a inovação de produto e processo. Apesar disso, e também bem referido no aviso, as inovações ou os investimentos relacionados mais com a parte organizacional ou de marketing, apesar de não podermos considerar aqui ou submeter com estas tipologias de inovação, são considerados úteis e são considerados uma mais-valia para o mérito global da candidatura e do projeto. Pronto, ou seja, ajudam aqui a aumentar o mérito e são considerados nessa forma. Vamos começar. Por fim, relacionando aqui as mudanças face ao aviso anterior, aqui na parte dos anexos, e mais detalhe aqui um pouco da parte do setor do turismo, porque os outros projetos não houve assim das alterações. O que é que deixou de ser preciso? Deixou de ser preciso submeter o projeto de candidatura em formato digital ou ofício de aprovação, sendo apenas agora necessário apresentar os pareceres de aprovação do projeto ou comunicação prévia, dependendo de qual é que for a entrada na Câmara Municipal. E pronto, esta última questão, este último ponto é para todos os projetos, seja indústria, serviços ou turismo, e no fundo é isto. Pronto, as alterações aqui nos anexos também não houve grandes alterações. É isto. Estás sem microfone, André. Desculpem, vocês foram muito rápidos a apresentar aqui o aviso. Não sei se, entretanto, há dúvidas. Diogo, já agora também gostava de questionar, Diogo Vasconcelos, tendo em conta que existe um prazo reduzido para a apresentação das candidaturas, não é? Submissão, estamos a falar de dia 30 de setembro, correto? Certo, sim. Ou seja, quais é que tu dirias que são os principais passos que agora as empresas teriam que fazer para conseguirem, digamos, submeter atempadamente a sua candidatura neste aviso? Bom, assim, como estavas a referir, portanto, as candidaturas já estão abertas, o prazo de submissão termina no final de setembro. Há aqui a questão de que neste período uma parte significativa do período é um período de férias, em que as empresas muitas estão fechadas, 2 semanas ou mais, por isso acaba por ser um período ainda mais curto que aquilo que poderia parecer à partida. O que eu acho importante, e até tendo em conta a redução que existe, o orçamento disponível, ou seja, as verbas disponível da parte das entidades para estes projetos, os valores são inferiores a avisos anteriores, é ainda mais importante preparar com antecedência os projetos, no sentido de perceber da melhor forma como é que poderemos maximizar as probabilidades de aprovação, nomeadamente a nível do mérito dos projetos, conseguir maximizar cada um dos critérios de forma a aumentar as chances de aprovação. E, portanto, eu acho que a questão da antecedência, da preparação atempada e detalhada da candidatura acaba por ser um passo muito importante, porque isso permite-nos, até em conjunto com os clientes, perceber qual é a melhor estratégia, qual é que é a melhor forma de apresentar a candidatura e apresentar o projeto, e também com o tempo perceber em cada um dos critérios de mérito como é que poderemos otimizar as pontuações. Por isso, eu acho que tem muito a ver com isso, que é com o trabalhar antecipadamente e atempadamente cada um dos projetos e obviamente também isso exige, de parte das empresas, também um trabalho, sobretudo ao nível daquilo que são os orçamentos dos investimentos, portanto, grande parte do tempo que as empresas têm que perder ou que investir na preparação de uma candidatura está muito relacionado com a recolha dos orçamentos para cada um dos investimentos, porque nós precisamos sempre ter orçamentos para cada um deles, para conseguir justificar os valores apresentados de investimento, e orçamentos depois mais tarde também, numa fase seguinte, após a aprovação, que as entidades vão pedir esses documentos, e isso às vezes, sobretudo quando estamos a falar de trabalhos relacionados com a construção ou obras, que obriga sempre aqui algum tempo
para recolher esses orçamentos. Isso aí é muito relevante, até porque estamos num período, entrar num período de férias e tudo isso também depois demora a ter esses documentos. Sendo que também dar aqui uma nota que não estava na apresentação, que está relacionada com, eu penso que não estava na apresentação, relacionada com a construção ou com obras, que sempre que esses trabalhos obriguem a projeto de arquitetura, nós, quando formos submeter a candidatura, nós devemos ter já um documento a comprovar que aquele projeto de arquitetura já está aprovado pela Câmara Municipal para evitar depois problemas futuros. Isso é um ponto importante, e também a questão do licenciamento industrial. Nós temos vindo também a perceber, às vezes, ao longo dos anos, que algumas empresas, neste caso empresas industriais, estão a operar e não têm esse documento, e as entidades estão a ser cada vez mais exigentes e a pedir cada vez mais cedo comprovativos de que as empresas têm esses licenciamentos, digamos, ativos, e por isso, mais uma vez, nós precisamos de garantir que quando a candidatura é submetida, a empresa já tem o documento do licenciamento industrial obtido. Claro que se for um projeto de uma empresa nova, de um pavilhão novo, aí se não existir o pavilhão, o estabelecimento, não terá que ter nessa altura o documento, mas todas as empresas que estejam a elaborar e que sejam, neste caso, empresas industriais, é obrigatório que quando a candidatura for apresentada, nós termos esse documento para garantir que também tem o licenciamento industrial. Ok, Diogo, então estamos a falar aqui de 3 documentos, pelo menos, que são essenciais, ou seja, ter os orçamentos relativos aos investimentos que pretendem fazer, ter o licenciamento industrial e ter... Caso aplicável. Exatamente. E depois, o outro documento que estavas a falar, agora... Falei no projeto de arquitetura, falei licenciamento. Projeto de arquitetura, exatamente, e ter o projeto de arquitetura. Entretanto, já tenho aqui 2 questões que passo a colocar. A Ana Luísa pergunta, no caso das micro e pequenas empresas localizadas em territórios de baixa densidade, a taxa base é 30% e com as 3 majorações previstas apenas alcança uma taxa de 45%. Como pode então ser atingida a taxa máxima de 50% prevista no aviso? Eu sei que isto também já foi um tema aqui internamente, Diogo, não sei se quer explicar-me. Sim, sim, ou seja, na prática, o que o aviso refere, de facto, é que uma micro ou pequena empresa em territórios de baixa densidade, portanto, poderá ir aos 50%, acontece que, ao contrário do aviso anterior, em que havia uma majoração na taxa de incentivo e também no mérito associada à indústria 4.0, neste aviso deixa de existir. Portanto, eu acho que há aqui uma incoerência e já fizemos essa questão às entidades, estamos a aguardar a resposta, e entre aquilo que é o aviso que refere até 50% e aquilo que, objetivamente, tendo 30% de base, depois há 3 majorações possíveis, que dão cada uma delas 5 pontos percentuais, uma que está relacionada com a transição climática, outra está relacionada com a criação de emprego qualificado e a terceira está relacionada com a capitalização PME, e esta aqui tem mais a ver com quando as empresas, tirando o incentivo, mais de metade do restante é financiado através de novos capitais próprios das empresas. Portanto, cada uma destas dá 5 pontos percentuais. Se somarmos à taxa base 30, de facto vamos aos 45%, o que é abaixo dos 50%, por isso eu creio que, em boa verdade, o que nos parece é que, de facto, nesses casos, a taxa de incentivo seria de 45%, apesar de no aviso referir até 50%. Certo. Temos aqui mais uma questão, desta vez da Susana, que pergunta, qual o documento obrigatório do banco? Antes era só se a empresa tivesse aprovado um empréstimo, agora diz declaração das entidades bancárias quando aplicável. O que deve a empresa apresentar? Sim, aqui, em termos práticos, eu diria que, da forma que atualmente está o aviso escrito, não há uma alteração face aos avisos anteriores, isto é, já no passado, nos avisos anteriores, referia, e o próprio formulário da candidatura também dava essa nota, que é, se no projeto estiver além do incentivo, portanto, além do incentivo, nós temos que identificar quais são as fontes de financiamento do projeto. Poderá ser autofinanciamento, poderá ser empréstimos de sócios, poderá ser entrada de novos capitais, poderá ser, como é muitas vezes, o financiamento bancário, e neste cenário, caso a empresa já tenha um financiamento bancário aprovado
para suportar parte dos investimentos do projeto, nós podemos anexar esse documento com a candidatura. Pronto, mas aqui quando aplicável é quando há esse financiamento previsto no projeto e se ele já existir e já estiver contratualizado digamos, junto da banca. Caso contrário, pode acontecer, e acontece muitas vezes, e pode continuar a acontecer neste novo aviso, que é a empresa prever no projeto uma fonte de financiamento associada a financiamento bancário, mas ainda não existir nenhum comprovativo, nenhum contrato, nenhuma aprovação. Portanto, o que terá que existir sempre é, depois da aprovação da candidatura, para comprovar as fontes de financiamento, antes das entidades começarem a receber o montante, o apoio da parte das entidades públicas, vão ter que comprovar que o contrato já está, digamos, aprovado, mas isso é uma fase posterior. Nesta fase de preparação da candidatura, se ele já estiver aprovado, melhor, podemos anexar. Caso não esteja, não há problema nenhum também nesta fase. Ok, Diogo. Temos aqui mais uma questão da Alexandra. Pergunta se uma empresa de consultoria ED pode candidatar-se à inovação produtiva para a aquisição de máquinas, servidores, softwares, outros, ou se este programa é só para a indústria. Assim, na prática, em termos de setores de atividade, há algumas exclusões, como por exemplo os seguros, a defesa, a banca, mas tirando isso, a generalidade dos setores, dos restantes setores, poderão ter enquadramento. Aqui, o mais crítico, no caso da inovação produtiva, tem a ver com a questão de demonstrar que os produtos ou serviços associados ao projeto e que a empresa disponibiliza ao mercado são produtos ou serviços transacionáveis e internacionalizáveis. E este é o ponto crítico, que é, já tivemos casos no passado, sobretudo até mais de empresas novas ou empresas já existentes, mas sem exportações, e que as entidades não consideram que aqueles produtos ou aqueles serviços não têm potencial, ou não há aqui uma capacidade, não confiam na capacidade da empresa em conseguir exportar aqueles produtos ou aqueles serviços. Pronto. Isso aí, quando é indústria, tipicamente é mais fácil de defender o facto de termos a falar de produtos exportáveis. Quando são serviços ou outros setores, às vezes é mais difícil, sobretudo quando não existe histórico de exportação. Eu não sei se neste caso em concreto, se esta empresa já tem aqui um historial de prestação de serviços a entidades estrangeiras, portanto, se na IES, na prática, já aparece, tem lá registado um conjunto de prestação de serviços no mercado comunitário ou extracomunitário. Agora, pronto, isso seria sempre um ponto importante perceber, mas não há nenhuma exclusão, não há nada que diga, e estes incentivos não são exclusivos para a indústria, embora diria que a esmagadora maioria dos projetos que existem associados a este sistema de incentivos são de indústria, mas há muitos outros projetos, como o turismo, por exemplo, e outros que podem candidatar e ter enquadramento. Uhum. Diogo, já agora, Diogo Batista, um dos setores elegível aqui, no âmbito deste aviso é o setor do turismo, não é? Como nós sabemos. No entanto, sabemos também que, ou seja, que a análise destes projetos que é bastante seletiva. Queres aqui também deixar algumas dicas, ou seja, do que é que, em termos de projetos de investimento na área do turismo, é fundamental esses projetos terem para alavancar e potenciar a aprovação da candidatura? Sim, eu posso referir aqui 2 ou 3 pontos que são essenciais nas nossas ópticas para um projeto ter uma probabilidade de sucesso. Aqui no turismo, um dos principais pontos a nível de preparação da candidatura é o orçamento, ou seja, o orçamento tem que ser um orçamento bastante detalhado, muito mais, porque tem uma componente, ou normalmente tem uma componente de construção bastante mais detalhada do que a indústria, e é necessário, e também a parte do mobiliário e equipamentos, ou seja, é preciso ter um orçamento bastante detalhado de tudo o que vai ser realizado. Aqui o segundo ponto também que é muito importante é a parte do projeto de candidatura. Caso o projeto não esteja aprovado à data da candidatura, é possível submeter só com os pareceres das entidades. No entanto, assim que vier a decisão da candidatura, esse projeto tem que estar aprovado. Por isso, nós recomendamos sempre ter o projeto de candidatura aprovado e ter esse trabalho todo preparatório feito e já despachado, para depois não termos
nenhuma surpresa no final. Outro ponto também é muito importante, e depois aqui um bocadinho mais relacionado com o mérito e com o conceito, é definir bem o conceito do projeto turístico, onde é que ele vai, quais é que são as pessoas que pretende alcançar, os locais, e também ter aqui uma estratégia de internacionalização bastante forte e bastante detalhada, que é cada vez mais importante, principalmente neste setor, por causa da concorrência. E sim, eu diria esses 4 pontos, ou seja, o conceito, o orçamento, o projeto de arquitetura e aqui a parte internacional são pontos locais. Obrigada, Diogo. Ana Luísa agora colocou uma nova questão. Pergunta, no caso das máquinas e equipamentos cujo funcionamento não tenha como fonte de energia combustíveis fósseis, acham que esta restrição se aplica apenas a equipamentos que utilizem diretamente combustíveis fósseis, gasolina, gasóleo, gás natural, e que máquinas e equipamentos elétricos são elegíveis? Ou seja, na prática a pergunta é se máquinas e equipamentos elétricos serão elegíveis no âmbito da candidatura. Assim, aqui, portanto, eu acredito que tudo o que sejam equipamentos elétricos, portanto, serão apoiados. Só aqueles equipamentos que de facto funcionam diretamente, ou seja, consomem portanto, diretamente combustíveis fósseis, como o gás natural, ou o gasóleo, portanto, sobretudo isso, desses aí, ou seja, uma caldeira a gasóleo, um empilhador a gasóleo ou a gás, portanto, tudo o que sejam equipamentos que consomem esses combustíveis, eles não são apoiados. Tudo o que seja equipamentos elétricos que funcionem em eletricidade, aí não estou a ver nenhuma restrição e serão aceitos. Se se enquadravam no projeto, acho que também concordo. Sim, na prática, ou seja, até vamos imaginar, por exemplo, aqui onde falar máquinas e equipamentos, têm que estar direcionados para o projeto e permitir, nesta lógica operacional, produtiva, ou aumentar a capacidade, ou diversificar a produção, ou alteração fundamental do processo. Por exemplo, posso comprar um carro elétrico, não é por ser elétrico que ele vai ser apoiado. Aliás, um carro pode ser elétrico, pode ser hidrogênio, pode ser o que for, que não é apoiado. Mas tudo o que sejam equipamentos produtivos, operacionais, que sejam utilizados digamos, nas tarefas diárias de produção, e produção no sentido lato, não é? Não tem que ser indústria, mas nos trabalhos operacionais da empresa, se forem, digamos, consumirem eletricidade e se não consumirem outros combustíveis fósseis, como falei há um bocadinho do gasóleo e do gás natural, que acaba por ser o mais relevante normalmente, portanto, aí não haverá problema. Uhum. Temos aqui uma outra questão do Paulo. No caso de uma média empresa localizada nos outros territórios, o limite de apoio é 25%. Não pode usufruir das majorações previstas ou à taxa base ainda acrescem as majorações previstas. Por outro lado, pergunta também se é possível complementar este apoio com outro tipo de financiamento, nomeadamente a LAC. Sim, aqui relativamente aqui à parte das majorações, efetivamente nos outros territórios o limite máximo de incentivo são os 25%, por isso aqui para o mérito não, mas para a taxa de incentivo não adianta pronto, ter investimentos de transição climática, conta sim para a parte do mérito, mas não será contabilizado mais 5% da transição climática ou mais 5% da capitalização ou da criação de emprego, ou seja, aí estamos mesmo limitados aos 25%. Em relação aqui à segunda pergunta, sim, é possível complementar financiamento de inovação produtiva com a linha de protocolo da LAC, com em Portugal, no entanto, tem que ser sempre validada a tecnologia, a localização, se é um empreendimento existente ou não, sim, é possível, mas tem que ser validado previamente as opções. Ok, obrigada, Diogo. Bem, creio que não temos mais questões. Eu diria que se calhar então, até para cumprir o nosso timing, tínhamos previsto cerca de 30 minutos para esta conversa, creio que podemos dar por concluído aqui o webinar.